Você já reparou que, hora ou outra, a gente se depara com um certo vazio dentro da gente? Uma sensação de que falta algo. A gente olha e às vezes parece que as coisas não fazem muito sentido. Será que é só isso mesmo? A gente nasce, cresce, faz algumas coisas e então morre e acabou? Sabe, qual que é o sentido da vida? Quem somos nós? Por que nós sofremos? Por que o mal existe? São perguntas profundas com as quais nós temos que lidar ao longo da vida, pois o ser humano ele é um ser complexo e ele tem necessidades que vão muito além das necessidades materiais. Eu vou compartilhar com você algo que eu vivi, uma experiência minha. Eu convivi com um vazio enorme dentro de mim durante anos. Sabe aquela sensação de que falta alguma coisa? Eu olhava para minha vida e vi que, a princípio, ela era perfeita. Eu tinha tudo, eu tinha saúde, eu trabalhava, eu tinha estudo, tinha amigos, eu tinha família, eu saía, me divertia, mas quando passava toda a diversão, lá estava o vazio. Ora mais, ora menos, mas estava sempre lá. E com o passar do tempo, eu percebi que eu estava bebendo cada vez mais, em maiores quantidades, e algumas pessoas até alertavam. Voltei a sair para a noite, buscando formas de diversão cada vez mais extravagantes e sem limites, e eu tinha consciência de que todo aquele meu excesso, na verdade, era uma tentativa de preencher aquele vazio que tanto me agoniava. Antes de continuar o meu relato, eu quero falar com você sobre o ser humano. Esse é um canal voltado para o desenvolvimento humano. E quando nós falamos de desenvolvimento humano, nós precisamos olhar para o indivíduo como um todo, de forma integral. Pois o ser humano ele não é uma coisa, ele é um ser complexo e profundo, dotado de necessidades que vão muito além das necessidades materiais. Podemos dizer que o ser humano ele seja dotado de pelo menos três aspectos: corpo, alma e espírito. Corpo sendo uma parte física, a alma sendo o centro das emoções, da vontade, dos desejos, a nossa parte psicológica. E o espírito sendo essa parte mais profunda do ser humano que busca por um sentido, que quer encontrar significado, buscar um propósito, uma conexão com algo maior. E essa é uma ideia antiga, desde os antigos filósofos já se falava disso. E cada uma dessas três dimensões tem necessidades específicas. O corpo, por exemplo, precisa de alimentação, estar hidratado, água, descanso, cuidado às vezes. Já a alma, ou a mente, se você preferir, precisa de boas emoções, tranquilidade, alegria, amor, realização, conquistas. Já o espírito, essa dimensão mais profunda, precisa encontrar um sentido para a vida, algo que dê um significado à nossa curta existência e preencha o vazio do coração humano. Essa é a era de maior desenvolvimento tecnológico e científico. Nunca houve tantas facilidades e opções de diversão, portanto, era para sermos mais felizes, mais realizados e mais saudáveis do que nunca. Só que nós estamos mais deprimidos, mais ansiosos. E por quê? O fato é que as questões centrais permaneceram abertas. Quem somos nós? Qual o sentido da vida? Será que nós somos obra do acaso ou existe uma inteligência maior por trás de tudo isso? Por que o mal existe? Será que morreu, acabou ou existe vida após a morte? São questões muito importantes e profundas que estão ligadas diretamente a essa dimensão do ser humano mais profunda, o espírito, que busca por um sentido. E essas questões elas estão pendentes para a grande maioria das pessoas. Muitos nem mesmo param para pensar nisso. E isso gera um vazio enorme. E é um tipo de vazio que coisas materiais, prazeres ou pessoas não vão poder preencher. Quantos ao longo da história, depois que conquistaram tudo o que queriam, simplesmente se depararam com um vazio enorme? Quantos, na ânsia de preencher o vazio do seu coração, se entregaram às bebidas, às drogas, a diversões desenfreadas, destruindo a própria vida, como quase aconteceu comigo. E daqui a pouco eu vou voltar à história que eu comecei a contar para você sobre a experiência que eu tive com esse vazio e o que preencheu ele. Não sai daqui, fica comigo. Muitas pessoas passaram a viver num piloto automático, numa correria desenfreada, sabe? Nunca param para pensar, porque sabem que se pararem vão ter que lidar com esse vazio que tá lá. Nessa hora em que tanta tecnologia e ciência, tantas opções de diversão e entretenimento não foram capazes de preencher o vazio da alma humana, a busca pela espiritualidade, pela fé, pelas tradições religiosas, pela própria filosofia, a teologia, voltaram a ser importantes e a busca por elas voltaram a crescer, pois são essas matérias que lidam com essa parte mais profunda do ser humano e tentam oferecer respostas. Inclusive, eu quero te perguntar: o que você acredita sobre a vida?
O que é a vida para você? Qual que é o sentido de tudo isso? Comenta aqui embaixo. O que você acredita sobre a vida? Vamos iniciar um diálogo aqui de nós. Eu sou cristão, eu tenho fé, eu acredito em Deus. E eu quero compartilhar aqui com você o que eu acredito sobre a vida. E eu acredito, conforme a Bíblia Sagrada diz, que o ser humano foi criado por Deus. E na narrativa de Gênesis sobre a criação do homem, a Bíblia diz que Deus soprou na narina do ser humano o fôlego de vida. E então o ser humano se torna alma vivente. Portanto, há algo que Deus deposita de si mesmo dentro do ser humano, o fôlego de vida. Isso vem de dentro do próprio Deus. E é justamente isso que confere ao ser humano essa dimensão mais profunda, o espírito. E a Bíblia ainda vai dizer que após a morte, o corpo ele volta à terra, mas o espírito volta a Deus que o deu. Então a alma segue para juízo. Então veja que isso que sai de dentro do próprio Deus volta para ele, que é a própria vida que anima essa matéria. Portanto, todos nós carregamos em nós a centelha divina. E na descrição de Gênesis, o próprio Deus ele descia no jardim e passeava com o ser humano no jardim. A conexão ela era completa, absoluta, mas em algum momento nós fizemos a escolha errada. Nós comemos do fruto que nos era recomendado que não comêssemos. Portanto, nós pecamos, erramos o alvo. A palavra pecado significa errar o alvo. Nós tiramos o nosso foco do Criador, o divino, e colocamos em nós mesmos a nossa satisfação pessoal. Quando isso acontece, nós perdemos a nossa conexão completa com Deus. Por conta disso, o mal passa a existir para nós, passamos a sofrer, passamos a morrer. E é justamente dessa queda, dessa perca de conexão com o divino, a fonte da vida, que nasce esse vazio enorme no coração do ser humano. Para nós cristãos, esse vazio é a falta de um relacionamento profundo com Deus, como era no princípio. Agora sim, voltando ao meu relato pessoal da experiência espiritual que eu vivi, eu sabia que todo aquele meu excesso era uma tentativa de preencher esse vazio que existia dentro de mim e que me agoniava. E eu sabia que esse vazio era a falta de um relacionamento profundo com Deus, pois na minha adolescência eu frequentava a igreja, eu tocava na igreja, fazia parte de conjunto de jovens e eu tive uma experiência íntima, particular com Deus. Eu lembro que eu tive momentos de oração sozinho na minha casa em que meu coração se alegrava e eu lia a Bíblia e o texto parecia que falava comigo e eram experiências que me enchiam de grande alegria. E eu não tinha esse vazio. E eu me lembro que esse vazio começou tão logo eu saí da igreja, abandonei a minha espiritualidade, a minha fé. Esse vazio foi ganhando tamanho dentro de mim com o passar do tempo. E isso tudo quase acabou com a minha vida. Como eu disse, eu comecei a beber cada vez mais, diversões desenfreadas, quantos riscos desnecessários eu corri. Então, em um determinado momento, aconteceu algo na minha vida que me fez parar e recobrar a consciência. Então eu percebi que eu tinha que fazer algo pela minha vida, senão eu ia acabar destruindo ela de verdade. Eu procurei a igreja que eu frequentava na época, eu ainda ia de vez em quando. E eu procurei os pastores que me conheciam, nós conversamos, eu expliquei a situação para eles, assisti ao culto, ouvi a pregação. Nossa, e parecia que o pastor que estava pregando estava dentro da sala com a gente conversando, porque ele começou a falar praticamente tudo que eu tinha falado com os pastores. Falou sobre o vazio, sobre nós tentarmos preencher ele com coisas que não vão conseguir preencher. E quando chegou ao término da pregação, o pastor fez o apelo, convidando as pessoas para aceitarem Jesus, firmarem uma aliança com Deus, e eu logo levantei a minha mão, fui à frente. Então os pastores eles oraram por nós que fomos ali, e o pastor que estava pregando, ele desceu para orar pelas pessoas. Eu lembro que ele veio na minha direção e orou por mim também. E eu me lembro como se fosse hoje que ele veio e colocou a mão no meu peito e fez a seguinte oração: Meu Deus, preenche todo o vazio desse coração. Aquilo me pegou do jeito... Naquele momento aconteceu uma coisa que eu não sei te explicar. Simplesmente, é como se entrasse uma mão dentro de mim e arrancasse toda aquela agonia. É como se viesse algo assim e preenchesse por completo todo aquele vazio. E aquilo mexeu comigo. Eu vinha há anos sofrendo com aquilo e de repente, como que por um estalar de dedo, simplesmente aquilo sumiu. Foi muito profundo o que aconteceu, foi uma experiência espiritual. Eu sei o que foi aquilo.
Foi a presença de Deus. É nisso que eu acredito, porque foi o que eu sentia lá na minha adolescência. Uma alegria tomou conta do meu coração. E isso já fazem 3 anos. E desde então, nunca mais aquele vazio esteve presente novamente na minha vida. E não que a vida seja perfeita, claro que existem seus desafios, seus altos e baixos, mas aquele vazio nunca mais esteve dentro do meu coração. Desde então eu tenho cultivado esse relacionamento com Deus, abandonei hábitos antigos, efetuei outras mudanças e uma nova história passou a ser escrita a partir daquele momento. Há muitos canais de desenvolvimento pessoal aqui no YouTube e não são muitos os que falam de Deus, de espiritualidade. Há até um tom assim de uma certa autossuficiência em algumas vozes. E eu realmente não acredito nisso, sabe? Eu acredito que nós somos extremamente limitados, falhos, mesmo querendo melhorar. Basta você olhar para a humanidade, veja os índices de depressão, ansiedade, consumo de drogas, taxas de suicídio aumentando, famílias destruídas. A humanidade não está caminhando bem. E como esse aqui é um canal de desenvolvimento humano, eu não posso ser irresponsável e falar com você apenas sobre mentalidade, inteligência emocional, performance pessoal, alcance de resultados. Tudo isso é importante, tem o seu espaço, mas o fato é que, por mais que você alcance bons resultados nessa vida, daqui não se leva a nada. E daqui a pouco tudo isso aqui acaba. Nós, com sorte, vamos viver até mais ou menos uns 75, 80 anos de idade. E isso é um sopro, não é nada. Tem que haver algo mais. Portanto, nós precisamos falar também de espiritualidade, fé, pois esse é o aspecto mais importante da vida do ser humano, pois é ele que lida com essas questões centrais. O que é a vida, qual o sentido da vida, por que há o sofrimento, o mal, a morte, eternidade, Deus. Eu realmente acredito que Deus exista, acredito que Ele nos criou e que Ele nos fez para Ele. Acredito em Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, que veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos novamente nos reconectarmos a Deus por meio da fé. Acredito completamente que Deus quer ter um relacionamento com cada um de nós e que somente a presença de Deus pode preencher o vazio da alma humana. Assim como existem milhares de relatos como o meu, de pessoas que só encontraram paz e descanso em seus corações após ter um encontro com Deus. Eu deixo aqui o meu apelo a você. Se volte para esse aspecto da sua vida, a sua espiritualidade. Não sei no que você acredita, mas se volte para isso. Trabalhe a sua fé. Vá além do materialismo. Fale com Deus, ore, peça a Ele para que se revele a você. Leia a Bíblia, vá à igreja, ouça a palavra. Eu tenho certeza que Deus está à sua espera e que isso fará toda a diferença na sua vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta esse vídeo, fortalece esse canal, comenta aqui embaixo o que você aprendeu através dessa nossa reflexão. E se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever nesse canal. Aqui nós falamos sobre desenvolvimento humano e tudo o que é importante para a nossa evolução, o que inclui a nossa espiritualidade. Muito obrigado por ter ficado comigo até esse instante nesse vídeo. Espero te ver em breve.